Uma boa noite. Nós estamos começando a nossa transmissão, nosso devocional, no dia de hoje, 9 de maio do ano de 2020. Para mim, eu já quero deixar assim a abertura com muita alegria, porque hoje é aniversário do meu pai e também estamos às vésperas aí do Dia das Mães. Que Deus abençoe aí meu querido pai, com mais esse ano, que continue firme, forte, com sabedoria e saúde, servindo ao Senhor. E também já deixo um abraço para todas as mães. Amanhã comemoramos, celebramos o Dia das Mães. Eu sei que para alguns é uma data sim difícil, né, que não tem mais a sua mãe presente, mas o testemunho das nossas mães sempre são muito vivos, independente se elas estarem conosco ou se não estarem mais, né, se não estão mais conosco. Então nós oramos e confiamos que Deus, Ele nos, acima de tudo, nos dá um espírito de gratidão pela vida das nossas mães. Hoje, mais uma vez agradeço você por estar conosco. Tenha a liberdade de estar aí dando uma boa noite e também compartilhando a nossa transmissão, que lembro a você, está na minha página do Facebook, Pastor Wagner de Barros, na página da igreja, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Depois todas as nossas transmissões estarão no nosso canal do YouTube e você pode ali depois também rever, acessar, também compartilhar. Muito obrigado por sua presença, que Deus possa ser engrandecido no nosso meio através da sua santa palavra. Hoje nós vamos trazer um pensar no livro de Números, capítulo 6, versículo 24. Antes, vamos orar e pedir que Deus abençoe a nossa transmissão. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe, ó Pai, a mensagem, a palavra, que possa alcançar todos os corações. Por favor, ó Pai, que eu possa ser um instrumento Teu e que a palavra do Senhor possa vir ao encontro de cada necessidade. Perdoe os nossos pecados e nos ajude a Te servir melhor. No nome de Jesus. Amém. E amém. Muito bem, então nós vamos ao texto de Números, capítulo 6. Você deve estar vendo aí na nossa projeção também. E você pode acompanhar na sua Bíblia. Números, capítulo 6, versículo 24 a 26. Diz a palavra de Deus: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24 a 26. Hoje à noite nós vamos falar um pouco sobre essa porção que alguns acreditam que seja talvez do Velho Testamento uma das passagens bíblicas mais conhecidas. Deus aqui está ensinando Moisés a abençoar o povo de Israel. Moisés deveria ensinar Arão, os seus descendentes, os seus filhos. Acima de tudo, é uma mensagem que deveria ser dada assim bem também na esfera familiar. Eu me lembro assim com muito carinho que até hoje na nossa cultura, muitas das nossas famílias, muitos filhos ainda chegam para os seus pais e pedem, né, bença pai, bença mãe, e os pais, eles falam, Deus te abençoe. Nós podemos ver à luz da Bíblia que acima de tudo isso era um costume, isso era uma prática do povo e da nação de Israel. Aqui nós vemos algo interessante porque Deus vem até Moisés e diz assim: fala a Arão e manda eles falarem assim aos seus filhos. Então, diante disso, nós vemos algo bem interessante ainda na nossa introdução aqui. Nós vemos algo interessante sobre como o que nós falamos é importante. A Bíblia nos fala que de uma mesma boca pode sair bênção e maldição. O que será que está saindo da nossa boca? Tiago, capítulo 3, versículo 10. Eu gostaria que você pensasse um pouco nesse momento, exatamente a sua boca, né? Os seus lábios, os nossos lábios, a nossa boca. Ela tem sido um instrumento de quê? Eu creio piamente que até mesmo quando nós somos omissos, nós deixamos de usar a nossa boca para abençoar, nós também estamos
pecando, né, contra uma responsabilidade que Deus nos dá. Deus vem aqui e ele diz a Moisés: Moisés, fala a Arão, e Arão vai falar aos filhos. E ele aí, Deus, sabe o que Deus faz assim? Deus, ele está ensinando as lideranças a abençoar os liderados. Deus, acima de tudo, está ensinando pais a abençoarem os seus filhos. Ele está ensinando pessoas a abençoarem outras pessoas. Então a verdade é que Deus quer abençoar o seu povo, mas é interessante que Ele quer abençoar o seu povo, mas Ele quer usar as nossas vidas como propagação das bênçãos dEle. Nós devemos ser então propagandistas daquilo que Deus quer fazer na vida dos nossos filhos, na vida daqueles com quem nós nos relacionamos, na vida daqueles que nós estamos alcançando. Portanto, nós vamos ver nessa noite como é que Deus está abençoando a nação. O nosso título, o nosso tema hoje, ele é esse: os modos de abençoar. Eu até, exatamente ao pé da letra, eu copiei esse título para fazer a propaganda do nosso estudo, daquilo que é o subtítulo da minha Bíblia. E eu vi de até outras Bíblias também, eu creio que na sua Bíblia está escrito isso. Está lá, ó, o modo de abençoar os filhos de Israel. Quais são os modos, então, que Deus abençoa os seus filhos? E quais, então, desses nós podemos também aplicar para as nossas vidas? Na verdade, todos eles. Então, vamos a 3 simples modos, maneiras, como Deus abençoa os seus filhos. E que Deus use as nossas vidas para sermos, e as nossas bocas principalmente, para sermos propagandistas das bênçãos do Senhor. Então que você esteja comigo. Hoje à noite nós vamos falar sobre os modos de abençoar, a maneira como Deus abençoa pessoas. Vamos lá. Em primeiro lugar, nós vemos que Deus abençoa pessoas através de proteção. Proteção. A Bíblia nos fala ali em Números capítulo 6, versículo 24, você pode então acompanhar na sua Bíblia: o Senhor te abençoe, e diz a Bíblia, e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. Aqui a palavra guardar, ela significa proteger. Ela vem do hebraico na palavra chamar, S-H-A-M-A-R. Significa proteger. Acima de tudo, essa expressão, quando Deus está falando, o Senhor te abençoe e te guarde, quando nós estamos falando isso para as pessoas, sejam filhos ou seja quem for, quando nós estamos falando isso, aqui especificamente é uma proteção contra os ataques e os problemas e as dificuldades que vêm do nosso mundo exterior. Você percebe como o mundo, ele, é óbvio, a Bíblia fala, ele jaz no maligno, mas você percebe como o mundo ele vem e tenta realmente tirar a nossa segurança? Essa proteção aqui não é só uma proteção no sentido daquilo que são bens materiais, aquilo que pode ser tirado, roubado na questão financeira, física, material, mas também outras coisas que o mundo tenta nos roubar, e nós vamos falar um pouco sobre esse contexto hoje. Então Deus vem a Moisés e diz: Moisés, você vai falar para Arão e diz aos seus filhos que o Senhor te abençoe e te proteja de tudo aquilo que o mundo ele está fazendo para te agredir, para te atacar, para te destruir. E nós vemos um mundo tão poderoso, não é verdade? Nós vemos um mundo que tenta, como a gente disse assim, com dardos inflamados, realmente tirar a nossa alegria, a nossa paz. No entanto, não nos esqueçamos que a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós. Portanto, que Deus nos ajude. Aqui também nós vemos até a importância de termos
também assim a proteção nas questões envolvendo também um pouquinho da vida material. Nós não podemos esquecer que esse texto foi escrito para Israel, um Israel que estava vindo do Egito, uma nação que não tinha nada, pois eles eram escravos. E agora eles estavam indo para a terra prometida e poderiam ter alguns bens e ter algumas coisas, começar a construir as suas vidas. Deus, ele vem para a nação, ele vem para Moisés e diz: Moisés, diz para Arão, e diz para Arão dizer aos seus filhos, aos seus descendentes, que o Senhor te abençoe e te guarde. Irmãos, vamos usar, em primeiro lugar, esta bênção de Deus no nosso relacionamento com aqueles que estão perto de nós. Pegue o hábito de dizer aos seus filhos: filho, que o Senhor te abençoe e te guarde. Não somente quando ele sai de casa para um compromisso, quando ele vai para a escola, a faculdade ou o trabalho, mas até mesmo quando os nossos filhos vão dormir. Que expressão abençoadora! Que o Senhor te abençoe e te guarde. Quantos e quantos filhos, às vezes eles acordam assustados no meio da noite. A gente vê que até mesmo o entretenimento, os veículos de comunicação estão tentando tirar a segurança dos nossos filhos. Pais, que o Senhor te abençoe e te guarde. Essa é a primeira bênção que Deus estava querendo dar a Israel e que nós devemos dar aos nossos filhos, através da proclamação, através da verbalização, através da nossa fala, daquilo que a gente comunica. A primeira bênção, proteção. O Senhor te abençoe e te guarde. Mas vamos à segunda bênção. Vamos à segunda bênção. Eu até coloquei uma frase aqui de João Wesley que diz: quando tenho um pouco de dinheiro, livro-me dele, para que ele não encontre o caminho do meu coração. Né? Fazendo um pouquinho da questão de que realmente Deus é tudo para nós. E até mesmo o dinheiro, ele não vai nunca conseguir ocupar o lugar que Deus precisa ocupar. Mas vamos adiante. Projeção. A segunda bênção é a projeção. Não apenas nós vemos a proteção, mas a projeção. Veja o número 6:25, está na nossa projeção também, mas pode acompanhar na sua Bíblia, que diz: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sabe que eu já li esse texto várias vezes, inclusive ele era um texto de finalização do nosso programa de rádio, programa do meu pai, depois eu fazendo há algum tempo. Esses dizeres, eles sempre estiveram na finalização do nosso programa. Mas hoje, preparando esse devocional, eu aprendi algo que eu nunca tinha tentado para isso, né? Porque em segundo lugar nós vemos a projeção. Perceba que a Bíblia fala: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O que Deus está falando aqui? Que sobre o nosso rosto, o seu rosto, deve resplandecer o rosto de Deus. E é aquilo que eu chamaria, assim, para que pudéssemos aprender sobre a segunda bênção, a bênção chamada projeção. Nós somos muito abençoados quando, através do nosso testemunho, o nosso rosto, a nossa vida, nós transmitimos a imagem de Deus, a imagem do Senhor. A face do Senhor é impressionante, mas aqui nós estamos vendo que a face de Deus, ela pode ser refletida através das nossas faces. Eu até estava pensando, meditando um pouco: quem sou eu, né, para refletir a imagem de Deus? Quem somos nós? E a minha mente foi até lá a criação, porque a Bíblia nos ensina que nós já fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, no fundo, Deus nos criou para que nós pudéssemos ser, assim, de certa forma, pequenos projetos do próprio Deus Todo-Poderoso, refletindo, projetando, mostrando a imagem de Deus. O inimigo, ele é tão sagaz que, infelizmente, muitas e muitas vezes ele consegue tirar a imagem de Deus das nossas faces. Com o quê? Com a tristeza, com o semblante descaído, né? Com a reclamação, a murmuração, com o espírito de raiva, com o rancor. Quantas vezes
esta bênção aqui, ela está tão longe de nós. E é por isso que a continuação do versículo diz: e tenha misericórdia de ti. Porque Deus precisa ter mesmo misericórdia de um povo, uma nação de Israel, que foi resgatada do Egito, e no entanto eles não conseguiam resplandecer a grandeza desse Deus libertador. Muito pelo contrário, reclamavam, reclamavam e reclamavam. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas eu quero me apegar mais à primeira parte desse texto, porque claro que nós rogamos pela misericórdia de Deus, mas muito melhor do que ficar precisando sempre da misericórdia de Deus, é estarmos resplandecendo a luz desse próprio Deus, é estarmos vivendo em santidade, em bom testemunho. Tem até um ditado popular que diz, né, é melhor prevenir do que remediar. E a segunda bênção de Deus, que Deus está ensinando ali para Moisés, e Moisés para Arão, e Arão para os seus filhos, é essa, a bênção chamada projeção. Filhos, que o rosto de vocês possam resplandecer o rosto de Deus. Que bênção, né? Então nós estamos no segundo ensinamento. A primeira bênção que Deus ensinou a Moisés, e Moisés a Arão, e Arão aos seus filhos, é a bênção chamada proteção. A segunda bênção é a bênção chamada projeção. Eu coloquei até uma frase aqui de D.L. Moody, né, falando um pouquinho sobre esse testemunho. Nada fecha tanto os nossos lábios quanto a nossa própria vida. D.L. Moody. A segunda bênção é essa, a projeção. O que o seu rosto tem falado? Qual que é a projeção que o seu rosto tem refletido? Vamos pensar um pouco nisso. Em terceiro lugar, a terceira bênção que Deus ensina ali nesse nosso devocional sobre os modos que Deus abençoa é a bênção chamada promoção. E essa palavra promoção, eu não estou trazendo aquelas promoções do comércio que você... não estou usando esse sentido da palavra, mas eu estou usando o sentido mesmo daquele que é elevado, daquele que sobe de cargo. É muito bonito quando alguém na empresa consegue uma promoção, né? Nós ficamos admirados, rendemos elogios. Mas você sabia que espiritualmente, no quesito bênçãos de Deus, Deus ainda Ele quer nos colocar num patamar ainda maior? Não apenas Ele quer nos dar proteção, Ele quer nos dar projeção, mas agora Ele quer nos dar uma promoção. E o versículo bíblico fala isso. Olha comigo o verso 26 de Números. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Às vezes, lendo a Bíblia, a gente pode pensar assim, né? Ah, o Senhor vai levantar o meu rosto, Ele vai me fortalecer. Não é isso que o texto está falando. Esse rosto aqui é o rosto de Deus. A Bíblia está falando Deus chegando sobre nós e Ele levantando o rosto dele. O que é esse ensinamento? Qual que é o simbolismo de um rosto levantado? Rosto levantado significa aprovação, significa favor. Então quer dizer, Deus Ele quer nos abençoar com a sua aprovação, com o seu favor. Ele não quer chegar perto de nós com um rosto de decepção, um rosto de reprovação. Mas a alegria de Deus e a bênção que Deus queria dar para Israel, em terceiro lugar, é essa bênção. Deus queria promoção, a promoção de Israel. Deus queria promover Israel. Deus queria o engrandecimento da nação de Israel. E chegar diante do povo com o rosto levantado. Nós aprendemos de acordo com a Bíblia que cada vez que nós erramos, cometemos um pecado, o diabo vai diante de Deus e ele nos acusa. Mas que bênção que é e será quando nós estivermos andando certo, e o Senhor Deus pode, diante do diabo, com o rosto erguido, mostrar a sua aprovação, a sua alegria, o seu contentamento. Diante dessa promoção, o que o Senhor faz conosco? Como que Ele nos abençoa? O Senhor sobre ti levante o seu rosto, e diz a Bíblia, e te dê a paz.
A expressão aqui te dê no hebraico, ela não significa uma doação, mas ela significa uma colocação. Deus coloca a paz em nós. Portanto, diante disso, diante dessa terceira bênção, é impossível deixar de ser realmente abençoado por Deus, porque Deus coloca em nós essa paz. Ele coloca. Por isso que nós vemos servos de Deus na Bíblia, né, servindo ao Senhor até em meio a adversidades terríveis e desfrutando dessa paz. Por quê? Porque Deus colocou neles essa paz. Deus estava diante deles com o rosto erguido, porque Deus estava aprovando o seu trabalho, aprovando a sua vida, aprovando a sua dedicação, a sua firmeza. Então, em terceiro lugar, terminando o nosso devocional, é isso. Deus nos quer abençoar com a sua promoção. Deus queria promover o seu povo. Eu deixo para você, no final desse terceiro ponto, uma frase de William Hendrickson, não sei se eu pronunciei certo, mas ele disse: a paz é o sorriso de Deus refletido na alma do crente. Então que Deus abençoe você grandemente e que você possa ser abençoado por Deus. Eu termino esse estudo, esse devocional, com o verso de número 27, pois ele diz, no final aqui desse capítulo: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. E de novo Deus vem e fala: eu vos abençoarei. O povo de Israel levando o nome de Deus. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer nos abençoar, acima de tudo, com o seu nome. Israel é conhecido na Bíblia como a nação de Deus, a menina dos olhos de Deus. Nós hoje somos igreja, nós somos a igreja de Deus. E você pode ser apenas um crente, mas um crente, um cristão do Senhor Deus, abençoado por Deus. Portanto, hoje nós vimos Deus ensinando Moisés e Moisés ensinando a Arão a abençoar os seus filhos com proteção, com projeção e com a promoção. Eu agradeço a Deus, como eu disse na introdução desse devocional, pela vida do meu pai. E hoje eu falando com ele, dando os parabéns, eu disse: pai, hoje eu quero trazer uma mensagem de um texto bíblico que o Senhor escolher. E ele disse: eu gosto muito de Números 6, 24 a 27. Então, pai, esse é o meu presente nessa hora, nesse momento, para o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida com as bênçãos de Deus. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado por tudo que o Senhor fez, pela Tua palavra. E nos ajude, Senhor, a propagar, a dizer aos nossos filhos e àqueles que estão perto de nós, a dizer o quanto o Senhor quer abençoá-los. Por favor, perdoe, ó Pai, porque muitas vezes nós nos calamos. E às vezes usamos a nossa boca não para abençoar, mas para amaldiçoar. Me perdoe, nos perdoe. Eu te agradeço então. Abençoe todos aqueles que ouviram essa transmissão, assistiram. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por você estar aí conosco hoje. Amanhã, Deus permitindo, às 9 horas, a nossa EBD, com a transmissão assim de alguns louvores e o estudo da Palavra de Deus. Depois, às 10h30, o culto infantil, também uma transmissão, uma história para as crianças, e a brincadeira com os fantoches, que tem sido também bem divertido. À noite, 18h30, né, Érica? 18h30, 18 horas, o culto infantil com a dona Érica, então, de novo, e os fantoches, e 19h30, o nosso culto. Então é um domingo especial do Dia das Mães. Eu, como pastor da segunda igreja, quero já adiantar um abraço a todas as nossas mães, saudade da comunhão com todas elas na igreja, assim como com a nossa membresia, e também um abraço para todas as mães que estão na nossa transmissão nesse momento. Então vamos terminar com a nossa divisa, adotada aí nesse período de isolamento, nas nossas transmissões, e assim nós dizemos: ora sem fé,
é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma boa noite. Deus te abençoe.